Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre alguns mecanismos, né? No caso, especificamente, a gente vai estar falando sobre o manômetro, né? Falando um pouco sobre o que é um manômetro, né? É interessante entender o seguinte, que o manômetro é um instrumento, né? Então, nesse caso, ele é utilizado para medir algo, e especificamente para medir justamente pressão, né? Então, sistemas que possuem variáveis de pressão, é importante justamente o uso do manômetro para que venham a verificar a pressão específica naquele ponto ali, o qual o manômetro está sendo utilizado, né? Ou naquele ponto ou naquela linha, né? Então, nesse caso, o objetivo dele é justamente medir a pressão dos fluidos contidos, né? Nesse caso especificamente fechados, né? Para que se tenha a condição de pressão, né? Então, é interessante essa característica, né? De ser um sistema fechado, né? Existem basicamente dois tipos de manômetros, né? Os de líquidos e os de gases, né? As características de funcionamento são similares, né? Mas dependendo do tipo, né? Sendo de gás ou de líquido, ele tem algumas características internas que acabam alterando, né? Mas o princípio de funcionamento é bem similar, né? Se a gente for analisar muitos dos elementos, né, que são empregados para a medição de pressão, leva como base o que? A pressão atmosférica, né, como nível de referência, né? Então toma justamente como base diferença entre pressão real ou absoluta, né, com base na pressão atmosférica, né? Então nesse caso a gente tem justamente o valor da pressão manométrica, né? Então nesse caso, caracterizando o nome, né, específico, é justamente o manômetro. E a questão no que diz respeito ao uso dele, né, ele tem justamente como característica qual tipo de pressão ou a condição de pressão que ele vai estar sendo utilizado, porque os manômetros eles têm uma variação também útil, né? Então, se eu utilizar um manômetro com a característica para sistemas de pressão baixa, para utilizar em um sistema de pressão alta, né, eu não vou ter efetividade no uso do mesmo, né? Então, é importante ficar atento com as faixas de pressão que vão ser utilizadas, né, justamente para serem medidos, né, aquela pressão específica, tá bom? Existem vários tipos de manômetro, a gente vai estar falando sobre esses tipos de manômetro, né, cada um especificamente, mas o objetivo é justamente falar dele nesse momento de forma ampla, né, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre o elemento chamado pressostato, né? Esse elemento que na verdade é um instrumento de medição que tem como base de entrada a pressão, e o principal objetivo dele é justamente proteger o sistema, né, o qual ele vem estar atuando, levando em consideração a entrada de dados, né? Ou seja, o set point dele, né? Levando em consideração os dados mínimos e os dados máximos, o qual ele está parametrizado, né? Então ele tem como base proteger, né, esses equipamentos justamente de sobrepressão ou subpressão, né? Ou seja, pressão elevada ou pressão baixa no sistema, né? Então ele consegue ter essa base justamente de medir o valor da pressão do mesmo, e quando essa pressão ela estiver elevada ou baixa, ele corta, né, o processamento do sistema a fim de proteger o mesmo, né? Então ele no final ele acaba funcionando como um sensor, né? Então como uma chave para o ciclo, né? Então ele tem como base esse sistema mesmo de proteção, né, levando em consideração o fluxo máximo e mínimo de pressão para o sistema. Normalmente esses dispositivos eles são presetados, né, antes de seu uso, e tomam como base justamente esses parâmetros de máximo e mínimo de pressão, né? Então garantindo aí a proteção do sistema, né? Então sistemas que utilizam como base pressão é muito comum o uso de pressostato, né, justamente visando proteger o mesmo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre mais um vídeo da parte do sistema de transmissão, né? Esse caso especificamente falando sobre o sistema de transmissão envolvendo engrenagens, né? Então como você pode observar aqui, a gente tem uma engrenagem movida, tem aqui a engrenagem motora você pode observar que está você pode estar observando que está aqui acoplado ao motor, e ela vai estar fazendo a transmissão aqui para essa outra engrenagem maior que vai estar movimentando aqui esse elemento que está em um trilho, né? Então a gente vai fazer aqui uma suposição de cálculo levando em consideração esse sistema.
Supondo que o motor ele tenha 2.000 RPM, né, ou seja, o motor aqui indicado, a gente vai justamente analisar então supondo que o motor tenha 2.000 RPM, né, ou seja, esse motor aqui, e a condição da engrenagem Z1 igual a 28 dentes e a Z2 igual a 80 dentes, né, só para ilustrar aqui, Z1 representando essa engrenagem menor e Z2 representando a engrenagem maior, né? Então a gente leva em consideração o número de dentes para a análise do cálculo. Em relação à fórmula, a gente vai ter justamente a rotação que a gente está querendo descobrir, que é a rotação no eixo movido. Ela vai ser a rotação de entrada multiplicada pelo número de dentes da engrenagem motora dividido pelo número de dentes da engrenagem movida, né? Então, isola o fator da multiplicação com o número de dentes da engrenagem motora e divide pelo número de dentes da engrenagem movida. Fazendo isso, a gente vai chegar aí a 700 RPM, né? Então, é o valor justamente da rotação final que a gente vai ter na transmissão aqui do trilho, né? Então, essa engrenagem maior, ela vai estar girando a 700 RPM, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo da parte de sistema de transmissão, né? Hoje a gente vai estar falando sobre esse sistema de transmissão, né, de polia e correia, e a gente vai justamente fazer um cálculo, né, referente a RPM, né? No caso aqui a gente tem um sistema simples, né, duas polias, né, uma com diâmetro menor, outra com diâmetro maior, né? Elas são polias com mais de um segmento, né, para garantir uma melhor relação de torque, né, para o sistema. E aí nesse caso a gente está supondo um sistema com um motor com 1.200 RPM, né, então a rotação do motor ligado justamente a essa polia menor. Essa polia menor ela possuindo aí diâmetro de 4 polegadas e a polia maior possuindo 6 polegadas e meia, né? Então respectivamente a polia menor, que é a polia motora, está acoplado ao motor com 4 polegadas e a polia movida com 6 polegadas e meia, né? Então a gente quer justamente descobrir qual é a RPM na polia movida, né? Ou seja, essa polia aqui é maior, né? Com diâmetro de 6 polegadas e meia. Então nesse caso aí a gente precisa realizar uma regra de 3, né? Ou seja, fazer uma relação de proporção no que diz respeito à RPM de entrada com base no diâmetro da polia, né, motora. O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é converter, né, os valores que estão em polegadas, né? Então aí no caso 4 polegadas equivale a 101,6 milímetros, né? Já que uma polegada é igual a 25,4, então 25,4 vezes 4 vai dar igual a 101,6 e 6 polegadas e meia é igual a 165,1 milímetros, né? Ou seja, a gente vai ter 6 vezes 25,4 somado com meia polegada, né, que é 12,7, né? Então a gente vai encontrar aí 165,1. E aí no caso, para o cálculo da RPM, a gente justamente vai ter essa relação aqui em RPM. Então a gente vai ter a rotação de entrada vezes o diâmetro, né, da polia de entrada, que é 101,6. Então a gente vai ter 1.200 RPM vezes 101,6, né? Esse fator multiplicado. Quando multiplicado, a gente vai justamente conservar o valor e dividir por 165,1, que é o diâmetro da polia movida, né? E aí a gente vai encontrar a rotação final, né? Então no caso aí, fazendo essa conta, né, a RPM final indicada é de 738, né? Então a gente vai ter 1.200 RPM aqui de entrada, né, que é justamente a polia que está acoplada ao motor, e a gente vai ter aí 738 RPM, né, ligado à polia de saída, né, que é justamente a polia movida, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!